Opa, tudo beleza com você? Tranquilo? Depois que eu postei essa caixinha de perguntas animada, muitas pessoas gostaram e também elogiaram, e inclusive a Camila, ela gostou bastante e até pediu um tutorial pra eu ensinar, mostrar como que eu fiz a caixinha animada. O vídeo de hoje vai ser de como que eu fiz a animação do background, né, a arte, o design no Photoshop, a animação no After Effects. Então, bora lá! Então, como eu falei no Stories do dia, eu criei o design dessa caixinha no Photoshop e depois fiz a animação no After Effects. Vou abrir aqui o projeto para vocês darem uma olhadinha certinho. Temos aqui, né, a arte completa, mas no vídeo de hoje nós vamos focar apenas no background. Então aqui eu separei tudo certinho em pastas e tal. E o background é algo bem simples, na verdade eu usei apenas 3 camadas. Que a primeira é essa textura aqui, uma textura de plástico. A segunda é uma cidade, né, que é uma cidade mais de noite, meio que futurista, vocês podem dar uma olhada aí. E a terceira é um gradiente, é um degradê que vem do preto, vai pro azul. E basicamente o fundo é este. Aqui na camada do plástico, né, a textura, eu coloquei o modo de mesclagem Screen, que se eu não me engano em português é divisão, para ele poder ficar um efeito legal junto com as outras camadas, né, mesclar realmente. E na camada de baixo eu coloquei o modo de mesclagem Exclusão e 15% de opacidade, justamente para o degradê ficar aparecendo, né, porque se eu deixar 100% aqui de opacidade não vai ficar a mistura de cores. Então eu coloquei 15% na camada da cidade e o gradiente ele fica por baixo. Então basicamente o fundo foi esse. Então bora lá para o After Effects para ver a parte da animação. Bom, aqui no After Effects vamos lá trazer aquela nossa arte, né, importar a nossa composição lá do Photoshop aqui para dentro. Nós podemos vir aqui em File, né, Arquivo e depois em Import. Importar em File novamente ou então apenas apertar Ctrl I. E vai abrir essa janela e eu vou escolher lá a composição que eu criei a arte, tudo certinho. Mantemos aqui composição, né, que é manter estilos, tamanhos da camada e deixa a primeira caixinha marcada. Podemos clicar em OK, ele já vai trazer todas as camadas editáveis lá do Photoshop para fazer a animação. Então nós pegamos aqui a composição e jogamos aqui para dentro da nossa timeline do After Effects. Como eu falei, esse vídeo aqui é mais específico para o background, a animação do background. Então eu vou desativar aqui clicando nesse olhinho, a caixinha e também a minha foto. E vamos entrar dando 2 cliques aqui dentro da composição do background. Bom, aqui no background temos aqui as 3 camadas lá do Photoshop. E primeiramente eu fiz 2 animações de escala, tanto na textura de plástico quanto na cidade. Então vamos clicar aqui na textura, né, e apertar a tecla S, que assim vai abrir o parâmetro de escala. E esse reloginho do lado significa que podemos fazer uma animação, né? Tudo que tem esse reloginho é animável. Então vamos dar um clique nele, ele vai criar essa bolinha, né, esse losango aqui na nossa timeline. Vamos deixar aqui marcado em 100 e, como eu disse, eu vou até desativar essas 2 camadas aqui para vocês verem melhor no preview. E vamos até o final e eu coloquei no valor de 115, eu achei que com esse valor ficou um resultado bem legal. E aí ele vai fazer essa animação a textura vindo em direção da tela, beleza? Ó, vocês podem ver aí. E a nossa cidade, vamos fazer a mesma coisa, só que invertida. Apertamos novamente a tecla S. E aqui, no começo, criamos um keyframe. Vamos colocar o valor de 115. Eu achei que ficou bem legal. E no final, podemos aí estar mudando um valor que automaticamente ele já vai criar outro keyframe. Vamos colocar o valor de 100, né, para retornar à posição inicial aqui na nossa cidade. E vai ficar um efeito bem legal. A cidade se distanciando e a textura vindo para frente. Também na textura de plástico eu coloquei um efeito chamado Wave Warp, né, que se eu não me engano é distorção de onda em português. Coloquei aqui na camada da textura. E aqui no Wave Height, né, que é a altura da onda, você vê se eu aumentar bastante ela vai distorcer muito a nossa imagem. Então eu coloquei um valor de 5 e eu acho que para esse projeto ficou muito legal. Você pode aí estar mudando de acordo com as suas necessidades, aí você pode estar alterando esses valores, tá bom? E aqui na fase eu criei uma animação simples também, porque você vê que já tem um efeito, mas ele está muito ondulado. Então aqui na fase eu criei uma animação que ele vai moldando essas ondas durante o vídeo. Basta clicar aqui no reloginho, como eu te falei, tudo que tem esse reloginho pode ser animado, pode criar um keyframe. Então clicando aqui nesse reloginho e apertando U, nós podemos ver todos os parâmetros animáveis, né, todos os keyframes que já criamos nessa camada. Então na fase já criamos aqui um primeiro keyframe e indo até o final eu coloquei o valor de 2 vezes 180 graus. E aí ele vai dar 2 voltas de 180 graus durante todo o vídeo aqui na nossa camada de textura. Você vê que já ficou um movimento mais calmo. Se eu não aplicar essa animação, você vê que ele fica algo mais rápido, a onda ela fica meio mais turbulenta. Então colocando essa animação aí de 0 aqui na fase
e no final 2 vezes 180 graus, ela vai meio que se moldando, vai dar um efeito bem legal durante o nosso vídeo, ó, você pode ver aí. Então finalizamos essa parte de animar cada camada, e eu voltei aqui também no background, na composição, e coloquei um último efeito chamado Turbulent Displace. Ele vai dar um efeito como se fosse um efeito geleia em todas as camadas. Aqui no Amount eu coloquei o valor de 35 e no Size 75. E aí você pode ver que o efeito ele não foi aplicado porque ainda não criamos a animação. E para criar a animação nós poderíamos fazer da mesma maneira que fizemos com o Wave Warp, né, aqui no Evolution, criar um keyframe aqui no começo e outro no final e fazer a animação. Mas eu vou fazer de uma maneira diferente também, que eu acho bem mais rápido, que é com os scripts. Basta você segurar a tecla Alt, clicar aqui no reloginho do Evolution, que vai abrir essa caixa aqui embaixo onde podemos escrever. Eu vou estar colocando a expressão, o script time, vezes 100. Que significa que a cada 1 segundo ele vai dar uma voltinha aqui no efeito de evolução, né, durante todo o vídeo. E assim ele vai acabar criando o efeito de geleia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então já podemos ver aqui, ó, dando uma pré-visualização, que ele fica movendo. Aqui você pode ver por essas duas luzes aqui, ó, que eles ficam movimentando como se fosse uma geleia. E dá esse efeito bem legal. Então praticamente está finalizado o nosso fundo animado.